Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos dar sequência ao nosso estudo do Apocalipse. Semana passada, nós começamos a falar das dispensações, exatamente na parte do pré-milenismo. Então, nós vimos dois desenhos e tem um terceiro desenho que nós vamos apresentar hoje. Hoje a gente vai apresentar mais dois desenhos, esse e tem um após esse. Esse daí é um detalhamento um pouquinho maior e melhor das dispensações. Então, para clarear os irmãos, o que são dispensações? O pré-milenismo entende que toda a história bíblica, ela foi, a grosso modo falando, tá? Ela foi fatiada. Então, há períodos. Esses períodos denomina-se no pré-milenismo como dispensações. Então, a maioria dos livros que falam de pré-milenismo divide essas dispensações entre 7 e 8 dispensações. Nós temos trabalhado em cima de 7 dispensações, que são exatamente essas que estão em azul aqui: inocência, consciência, governo humano, a promessa, a lei, época da igreja e milênio. Então, toda a história bíblica vai estar dividida nessas 7 dispensações. Se nós voltarmos aqui, que aí foi o último da semana passada, esse aqui também está falando das 7 dispensações, mas de uma forma mais abrangente. Esse aqui, que é esse outro slide, ele vai trazendo um detalhamento maior sobre essas dispensações. E aí, a base disso está exatamente aqui, olha, meus irmãos: responsabilidade, fracasso e juízo. Então, em todo o contexto bíblico, o Senhor sempre vai estar trabalhando com o ser humano dentro dessa realidade aqui. A nossa responsabilidade diante de Deus, o fracasso nosso diante do Senhor e o juízo. Pastor, mas desse juízo, lá no final, não é para o ímpio? Mas a Bíblia não tem que contar também o que vai ser para o ímpio, ok? Então, a retórica dessas 7 dispensações está sempre baseando-se nesses 3 fatores aqui. Agora, abra sua Bíblia aí, Apocalipse 20, versículos de 1 a 3, está sendo o texto base dessa parte do estudo de escatologia. Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. Nós vamos tentar, nessas partezinhas menores aqui, será que dá para a gente dar um pouquinho de sorte? Dá, pronto. Aí a gente vai dar um zoom para os irmãos verem exatamente esses 3 fatores aqui: responsabilidade, fracasso e juízo. Então, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou... eu acho que eu não comentei isso. O texto bíblico, meus irmãos, todas as vezes que diz anjo com A minúsculo, é anjo. Ok? E todas as vezes que o texto diz anjo com A maiúsculo, principalmente vai vir acompanhado anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é atribuição a Cristo. Tá? Então, todas as vezes, e aí pode ser em qualquer uma das traduções, atualizada, corrigida, NTLH, NVI, qualquer um. Eles fazem essa diferenciação, por quê? Porque na hora de traduzir, trazer para nós o fator de anjo, quer dizer, é a mesma tradução. Só que alguns textos estão falando do anjo do Senhor, e aí referindo-se a Jesus. Outros, uma ação do anjo. Então, aqui, em Apocalipse, veja que o versículo 1 traz anjo, letra minúscula. Então é um servidor do Senhor que vai exercer exatamente esse juízo sobre Satanás. Versículo 2. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então vamos lá. Primeira dispensação, meus irmãos. Primeiro aqui, aqui ao lado diz eternidade passada, aqui eternidade futura. Então, daqui, desse início até o final, está compreendido toda a história bíblica, toda a história da raça humana, começa aqui e termina aqui. Então, dá um zoom aí, Ailton, por favor. Tenta primeiro essa partezinha aqui, olha.
Ah, aqui está escrito o caminho de Satanás. Ah, e aí? Aí traz isso. Vamos ver. Não vai, né? Aí ele. Deve aqui. Porque já está na. É o projetor, que não. Ah. Ah. Tá vendo como é bom ter um técnico que trabalha com essas meus irmãos? É uma bênção isso. Então, se fosse ele, uma hora dessa, eu tava perdidinho aqui agora. Olha só, meus irmãos. Então, opa, aqui. O que diz? Aqui, a parte de eternidade passada. O caminho de Satanás. Então, aqui tem Isaías 14, versículos de 12 a 15 e Jó 1:7. O que nós temos que entender dessa parte da eternidade passada? Algumas coisas é impossível que entendamos. Por exemplo, como é que explica racionalmente o pecado de Satanás? Tem dois pecados que a gente não consegue explicar racionalmente: o de Satanás e o de Adão. Por quê, pastor Clóvis? Eles foram criados seres perfeitos. Então chega um determinado momento em que, por mais que você se estude, você não vai conseguir explicar isso. Por quê? Quando coloca aqui eternidade passada, meus irmãos, está se referindo a um tempo em que o nosso raciocínio não tem como alcançar. Então, por mais o que a gente entende da história bíblica, Satanás foi criado um ser perfeito. E aí ele quis ser igual a Deus. Como ele quis ser igual a Deus, ele foi expulso do céu. E aí a explicação acaba por aí. Por quê? Por que Satanás pecou? Porque ele teve ciúmes. Ok. Mas aí, racionalmente falando, é possível um ser perfeito ter ciúmes? Racionalmente falando, não tem. Porque ele é um ser perfeito. E aí tem um problema teológico. Se Satanás é um ser perfeito, então como é que ele teve ciúmes? Se ele teve ciúmes, logo não era um ser. Só que quando eu admito a realidade de Satanás não ter sido um ser perfeito, eu estou admitindo que Deus errou. Estão vendo? Então, como pela lógica, chega um determinado momento da explicação que não tem jeito. A gente não vai alcançar. É o mesmo raciocínio para Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Adão era um ser, o tanto que ele era um ser perfeito, que Deus falava com ele na viração do dia. Então, ele vivia um estado de santidade pleno diante do Senhor. Ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. E como é que pecou? Eu explico todos os pecados pós-Adão. Porque pós-Adão foi gerado no ser humano a raiz de pecado. Mas o de Adão não. E aí tem um fator muito importante. E aí muitos falam assim, por que Jesus Cristo teve que vir? Porque Deus não é Deus, não podia fazer. Não, por quê? Por um homem entrou. Então somente um homem podia remir a raça humana. Então, todos os sacrifícios do Velho Testamento, eles apontavam para quem? Para Cristo. Por isso que Cristo é o Cordeiro Vicário. Por isso que ele leva nele o pecado de toda a humanidade. Então, todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, eles encobriam o pecado. Quando Cristo veio, como ele morre na cruz do Calvário, ele passa a ter poder de perdoar pecado. Aí, abra sua Bíblia aí, por favor. 1 João 1,
Leia o 8, o 9 e o 10. 1 João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Quem encontrou, pode ler, por favor. Primeira João. Primeira João. Não, primeira. Mais um? Um ou dois? Não, é dois. É. Dá uma paradinha aí, Martinha, por favor. Ele é o quê? Por que ele é fiel e justo? Por que Jesus Cristo é fiel e justo? Já pensaram nisso? Por que Jesus Cristo é fiel e justo, meus irmãos? Porque ele, como homem perfeito, veja que Jesus Cristo estava na natureza humana. Aí ele cumpre tudo aquilo que estava reservado para o homem para se tornar sacrifício. Ele morre sem pecado, mas ele leva nele o pecado de... Ele é fiel e justo. Para quê? Perdoar os nossos pecados. Só o perdão? Olha como muita gente passa pelo texto bíblico e a gente não se atém a alguns detalhes importantíssimos. Diz perdão e purificação. E aí muita gente diz, né? Quantos de nós não sabemos esse versículo? Se conversarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a... Olha só. Ele, por ser fiel e justo, ele leva o pecado de toda a humanidade dele. Se ele leva todo o pecado da humanidade dele, ele passa a ter poder de perdoar. Lembra lá nos evangelhos? Perdoados estão os teus. Ele passa a ter o poder de perdoar pecado. Porque ele leva o pecado de toda a humanidade nele. Mas não é só isso. Diz que ele também tem poder de purificar. Quando Adão peca, ele perde o quê? O homem é criado em imagem e semelhança de Deus. Ele perde o quê? A semelhança. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele não traz a purificação. O que é purificação, meus irmãos? Tornar limpo ou puro novamente. Isaías diz que a nossa justiça é como o quê? Irmã Tânia, costureira. Consegue se costurar trapo, irmã Tânia? A natureza humana é extremamente poluída por causa do pecado. Por que vocês acham que Isaías se assustou quando viu o Senhor? Ai de mim! Ai de mim por quê? Porque eu sou pecador e habito. Entenderam? O susto de Isaías? Quando Isaías toma o susto, ele está pensando o quê? Serei fulminado pela santidade do Senhor. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça, é que ele tem poder de perdoar as nossas faltas, mas também, na purificação, ele nos deixa mais parecido com quem? Aí a restauração da semelhança. A restauração da semelhança é o que, meus irmãos? Processo de santificação. Estão vendo como está tudo ligadinho? É tudo fechadinho. Então, aí é quando o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. Aí começa. Primeira dispensação, inocência. Então, olha lá. Criação da terra e do ser humano. Está onde? Gênesis 1, de versículo 1 a versículo 27. Aí, por favor, Ailton, agora, né, sobe a imagem, por favor. Responsabilidade lá do Éden. Olha, quem é o personagem aqui? Adão.
Período da inocência. Por que período da inocência? Porque o quê? Porque não tinha pecado. Período da inocência. Pelos escritos atuais, a ciência já denominou que toda criança tem um período da inocência. O que é o período da inocência da criança? A criança faz as coisas sem malícia. É o período da inocência. Já percebeu que de determinada idade a criança começa a ficar maliciosa? Qualquer criança. Eu fui assim, você foi assim, aqueles que vieram antes de nós foram assim, e os que vierem depois de nós também serão assim. Todos. É da natureza humana, isso é da essência do ser humano. Então, opa. E por que isso, André? Vou dar um exemplo que a gente estava conversando dentro do carro esses dias, a gente estava saindo e estava alguns irmãos dentro do carro, a gente estava conversando. A criança, vamos pegar aqui, Irmã Serrate, vamos ver aqui, Irmã Serrate, né? Pronto. Quando a criança nascia lá, pensa lá, quem é mais velho? É David ou é Devileia? David. Quando o David nasceu, como é que era tratado David? Tinha coeiro. Lembra do coeiro? O que fazia o coeiro, meus irmãos? Ensacava a criança. A criança ficava assim no coeiro. Não era desse jeito. Quando tirava o coeiro, o que acontecia com o pescoço da criança? Por quê, meus irmãos? O que o coeiro fazia? Impedia a musculatura do... Ficava com o coeiro com a criança até mais ou menos quanto tempo? De 3 a 4 meses, não era isso? Para aí a criança, quando tirava o coeiro, botava a criança deitada a cabecinha no... Cuidado, porque pode sufocar, porque é o travesseirinho da criança. As crianças de hoje em dia usam coeiro? Criança de 1 mês está como? Isso também acontece em relação ao conhecimento. Antigamente, pelo fator da dificuldade de acesso ao conhecimento, a malícia chegava depois. Tinha celular? Tinha Netflix? E esse mundo de desenho maligno para criança? Evangelista Ivanildo. E olha, meus irmãos, a gente sabe disso, né? Sem falar isso perto dos pais. Mas, pensando racionalmente falando, quem ensina a maldade à criança? Quem ensina a maldade à criança? A própria natureza humana. Não tem influência de pai. Pode ajudar? Claro que pode. Pode ajudar a ficar mais maligno ou menos maligno. Mas que é da natureza humana, da natureza humana. Infelizmente. É nosso. A gente nasce com isso. Nós nascemos com essa tendência. Então, à medida que o conhecimento está avançando, esse período que antigamente os escritos falavam assim, até 7 anos é período da inocência. Hoje em dia você não tem mais escrito nenhum falando que é até 7 anos. Por quê? Porque o fator cultural vai influenciar. Aí antigamente é o seguinte, os meninos, as crianças da zona rural são mais tranquilas do que crianças da cidade. Quem é de zona rural aqui? Por favor, levanta a mão. Nasceu em zona rural assim? Hã? Tem ninguém, todo mundo nasceu na cidade? É? Na zona rural? Aprontava lá? Que mais? Vai conversando teu pecado aí, tu vai, diácono aí. Chutava sapo, o que mais? Pegava lagartixa.
O que mais? Não, né? E o que mais? Só lembra disso. Aí acabou. Meus irmãos, entenda uma coisa: o fator da cidade ou da zona rural. Eu fui dar aula numa escola de zona rural. Opa! Aí eu, né? Nasci de cidade, professor em colégio de cidade. Você chega assim e acha que vai estar um bocado de menino bestinha na zona rural. Primeiro dia de aula, eu saí de lá horrorizado. Falei, meu Deus do céu, eles aprontam mais do que as crianças da cidade. Ah, se árvore falasse. Ah, se rio falasse. Ah, se barreira falasse. Ah, se jumento falasse. É sério, meu Deus. É sério. Então você para. Quem é que ensina isso? É da natureza. E isso vem como o quê? Resultado do pecado. Quando Cristo nos perdoa e ele vem também trazendo a purificação, ele começa a fazer o que em nós? Vai matando a nossa natureza. Por isso que a Bíblia diz: despojai-vos da velha natureza. Abra mão dessa velha natureza. Para quê? Para que a nova natureza tome posse de nossas vidas. Por isso que o processo de santificação não é fácil, meus irmãos. Por isso que cada dia o crente que quer andar em santidade mata um leão por dia. Um por dia, um por dia, um por dia, um por dia. E assim será até o arrebatamento da igreja. Não pense que vai melhorar, não. A tendência, na verdade, é piorar. Por quê? O mundo não está sendo preparado para a chegada do anticristo? Então não melhora. A situação só vai apertar mais ainda. Por isso que a Bíblia diz: o que está sujo faz o quê? E o limpo está querendo dizer o quê? Aquele que peca vai pecar com mais intensidade e profundidade. Agora, quem busca a Deus para andar em santidade tem que andar em maior santidade e ter mais profundidade na presença do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Então, veja só. Responsabilidade. O que Deus falou para Adão? Olha, não coma. Não comer. Fracasso. O que eles fizeram? Será que foi só Adão que faz isso? Quando Deus chega para nós e fala assim, não faça. Manual está aqui. A Bíblia tem uma série de coisas. Não faça, não faça, não faça, não faça. Aí eu vou dar um exemplo que, eita, na igreja moderna, sem falar isso, o pessoal tem quase, né? Meu Deus, o pastor... Quer ver uma coisa? Julgo desigual. Quem não sabe que julgo desigual é pecado? Pecado, pastor Clóvis. A Bíblia diz o quê? O que o texto diz? Não. Hã? Não entreis em julgo. Esse em três é o quê? Tá em que tempo esse verbo? Tá em que tempo? Hã? Em três? É o quê? Então, mas ele está em nos tempos lá, no tempo não, na forma, o modo, qual o modo? Ele está em quê? Não, modo. O tempo é presente, o modo é no imperativo. Imperativo no português é uma? Se é ordem e eu desobedeço uma ordem, é o quê? Fala em alto, meus irmãos. É pecado. É pecado. É pecado. Pastor, com misericórdia. Pecado. Mas pastor, não tem homem na igreja. Ora. Dobre o joelho que Deus manda. Mas, pastor, as irmãs que tem aqui eu não gosto de nenhuma. Ora. Sabe qual é o problema dos crentes, meus irmãos? Nós falamos que dependemos do Senhor, mas a nossa dependência do Senhor é mais ou menos. A gente depende desconfiando. Aí tem como Deus agir? Não tem.
Por isso que é a ordem que Deus dá, e aí, quando... Ah, pastor, mas hoje em dia, pastor nenhum fala mais que isso é pecado, porque senão o povo não casa. Você quer casar ou quer ir para o céu? Meu Deus, pastor. Aí, a Bíblia diz, meus irmãos, que a porta é... A igreja está se esquecendo disso. Não, pastor, eu caso, depois eu vou orar e ele se converte ou ela se converte. Tem um tanto de crente que, olha, meus irmãos, tem alguns que por misericórdia se converteu ele e se converteu ela. Tem outros, como diz lá em Brasília, está na tuia até hoje. Conheci uma irmã aqui, em Ponte dos Carvalhos. Ela casou, o cabo não era crente. Ela falou, Senhor, eu assumo a responsabilidade. Aí minha irmã, tu és corajosa. Falei, se converteu, ela falou, pastor, até hoje não. Já tentei largar e Deus disse, fique. Você disse que assumir a responsabilidade. É sério, meus irmãos? É sério? Então, ó, não comer. O que fizeram? Ao fracasso. Comeram. Se tem responsabilidade, tem fracasso, tem juízo. Qual é o juízo? Maldição e... Quando a gente lê o texto de Gênesis, o trabalho era para ser sem sofrimento. Porque o suor do trabalho para se alimentar vem como maldição pelo pecado. As mulheres todinhas eram para ter filhos sem dor de parto. A serpente não era para rastejar sobre o vento. E o mais importante de todas essas coisas, não existiria nem morte física e nem morte espiritual. Está vendo como esse juízo é pesado? E muita gente passa pelo texto, é besteirinha. Isso foi com Adão. Entenda uma coisa, meus irmãos. Essas dispensações é para divisão, para melhor entendimento. Mas essa atitude de Adão aqui, não tem muito crente que muitas vezes está sendo igualzinho a Adão? Deus dá uma ordem. Eu desobedeço. Qual o resultado? Mas o Senhor perdoa os nossos pecados. Perdoa. Davi pecou. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas teve consequência? Até o final da vida. Deus não tira a consequência, não. Ele pode até amenizar a consequência. Mas não tira. Quer ver como é interessante? Qual o filho de Davi que se rebelou contra ele? Foi só Absalão? Qual outra? Aí depois de Absalão, Absalão morre. Vem a sequência. Davi fica velhinho. Aí a Bíblia diz que quem tenta conspirar contra Davi? O outro filho. Irmão de Absalão. Adonias. E aí Davi deve ter louvado muito a Deus pela vida de Salomão. Porque quem salvou Davi do laço... Tá vendo? Isso é fruto do que, meus irmãos? Do pecado de Davi lá atrás. Então entenda, Deus perdoa os nossos pecados? Perdoa. Deus nos purifica? Purifica. Ele ameniza a consequência? Ameniza. Mas deixa ali. Para toda vez você lembrar, meu Deus, é consequência. É consequência. É consequência. Sabe por quê, meus irmãos? Abra aí sua Bíblia em Romanos 5. Veja os versículos de 1 a 5. E aí eu quero dar... Muitas vezes eu leio esse texto e eu quero fazer uma aplicação um pouquinho diferente hoje desse texto. Romanos 5, de 1 a 5. Quem encontrou, leia, por favor.
Até o 5. Quero fazer duas perguntas. Esse texto está falando a quem? Esse texto está falando a quem? A nossa, a igreja. É um texto que está falando para crente. Justificados, pois. Ok? Agora tem um outro ponto. Nós devemos nos gloriar em quê? Devemos nos gloriar em quê? A resposta aí no texto. Nas próprias tribulações. Engraçado, o texto não diz que é para gloriar na bênção, não. Repararam nisso? Agora, todo crente quer o quê? Bênção, 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 bênção. O texto está dizendo diferente. Devemos nos gloriar nas próprias, porque ela gera o que em nós? E o que mais? E o que mais? E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Tem muita gente ensinando um evangelho torto aí. Falando, não, olha, Deus quer que abençoe. Deus quer nos abençoar? Quer. A maior bênção que Deus tem para nós é a salvação das nossas vidas em Cristo Jesus. Deus não está preocupado se a gente tem 10 mil na conta ou tem R$1 na conta, não, meus irmãos. Deus não está preocupado se o nosso carro é 2022 ou é 1960. Deus não está preocupado com isso, não. Quem se preocupa com isso somos nós. Deus não. Mas, pastor, a Bíblia diz que nós seríamos cumulados de bênção. É verdade. Está vivo? Comeu hoje? Tem roupa para vestir? Se alimentou? Estamos sendo cumulados de bênção. Tem saúde? Estamos sendo cumulados de bênção. Não é? Estamos sendo cumulados de bênção. Estão vendo? Mas o que pregam muitas vezes? Que esse cumular de bênção é o quê? Carro novo, celular novo, materiais, bênçãos materiais. Aí eu quero fazer uma análise com os irmãos. Ah, pastor, eu vou comprar um carro novo, eu vou aí de repente aparece com uma máquina linda e maravilhosa aí, tuf, comprei. Uma prestação de R$2.000 em 60 meses. Não, 60 não, deixa eu ver. 60 meses. 5 anos. Isso é bênção? Tá aí. Aí é bênção. Porque muitas vezes o pessoal vem com aquela visão de que, não, olha, entra num financiamento. Num financiamento, meus irmãos, você compra um carro e paga no mínimo 3. No mínimo. O melhor deles, se você quer fazer, tente fazer um consórcio. É porque você tem um menor prejuízo. Vai ter um prejuízo, mas é menor. E tem que tomar cuidado. Porque tem muito consórcio aí que é enganação. E aí você investe o dinheiro lá, e aí na hora que a sua carta é contemplada, babau, não tem nada lá para receber. Então, cuidado com esse discurso de bênção, bênção, bênção. Eu tenho estado muito preocupado com a igreja, que assim, não com a igreja Monte Irmão, a igreja que eu falo, o corpo de Cristo. Com um discurso muito de bênção, 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 e sempre voltado para o material. A pessoa está torta e compra um carro financiado, está pecando, está atolado no pecado, aí chega, Deus me abençoou, porque olha, eu comprei um carro em 72 meses. Onde é que isso é bênção? É 72 meses sem dormir.
Cuidado. Quando a Bíblia diz que nós seremos cumulados de bênção, meus irmãos, é Deus suprir as nossas necessidades básicas. Saúde, nós estamos sendo cumulados de bênção. Alimentação, estamos sendo cumulados de bênção. Deus está nos dando lugar para dormir, estamos sendo cumulados de bênção. Então, precisa de uma correção. Por quê? Porque, meus irmãos, a nossa essência, por ser adâmica, sempre vai tentar engrandecer o nosso eu. E aí é perigoso. Muitos homens e mulheres de Deus começam a sua carreira espiritual muito bem. Mas aí a vaidade cresce no coração. Aí é ruína. Por quê? Porque o diabo se levantou. Sabe por que a vaidade é ruína? Porque Deus não divide a sua glória. É o diabo ou é a ação de Deus? A ação de Deus. Então são alguns ensinamentos que a igreja tem que voltar a tentar. Então cuidado com isso. Deus dá a ordem. Nosso papel é cumprir. Mas a nossa natureza tem uma tendência muito grande a fracassar. Assim foi com Adão, assim foi com todas as gerações depois de Adão, assim é na nossa geração, assim serão nas gerações futuras. Então, permaneça fiel. Estava conversando com nossa irmã Vânia esses dias, a gente estudando a passagem de Gideão. E muitas vezes a pessoa está fazendo aplicações erradas na passagem de Gideão. Como assim, pastor Clóvis? Gideão foi instrumento usado por Deus para chamar os... Quem é que lutou? Gideão ou os valentes? Quem lutou foi os valentes, não foi Gideão. Mas Gideão quis a glória da vitória para quem? Foi ruína na vida de Gideão. 2 pontos marcantes na história de Gideão. É quando ele é usado por Deus para escolher os valentes, mas depois quando a vaidade entra no coração dele. Aí Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí é ruína no ministério de Gideão. Estão vendo? O mesmo Deus que fala diretamente com Gideão é o mesmo Deus que lá aperta o parafuso para o lado de Gideão. Então, temos que estar atentos a isso. Segundo, volta lá e eu estou lá em cima, por favor. Então, aqui Adão, aí vem o erro de Adão e aí as consequências, né? Tem aqui, meus irmãos, tem alguma coisa escrita aqui que eu confesso que eu não estou conseguindo interpretar o que é isso. Ele vai distorcer, né? Aqui eu sei que é dilúvio. Aqui é alguma coisa mortais, parece. Como é que é? Rapaz. O quê? Ah, obrigado. É que ele abriu lá, então, lá, pronto. Maldição e morte. Então aqui, olha, tá pegando a primeira dispensação. Aí vem para a segunda dispensação. Aí lá em cima, Hilton, por favor. Enoque. Então, consciência. Aquela parte, Enoque andou com Deus, e aí Hebreus acaba fortalecendo essa ação de Deus na vida de Enoque. Responsabilidade. Obedecer. Mas qual era a situação da população de Enoque? Nós pregamos alguns domingos atrás, alguns meses atrás, de Enoque, de Enos e de Lameque. Né? Então, a sociedade em que Enoque vivia era uma sociedade corrupta, apesar de Enoque andar com Deus. A ponto de ele ter uma comunhão tão íntima com Deus que o mundo não era mais digno de ter a presença de Enoque. Isso está lá em Hebreus. Aí Deus o toma para si. Essa história se repete no livro de Oséias. Então, Oséias anda em obediência, apesar de toda a nação, todos os estágios da nação estarem corrompidos. Então, olha, responsabilidade, obediência, fracasso, corrupção, juízo.
Dilúvio. Então, qual foi o juízo aqui quando chega a consciência? Dilúvio. E veja, quando a gente pega esse texto do dilúvio, e aí tem um outro problema teológico, né, que diz que Deus não é se enganou, não. Deus, a palavra estava na boca, ia falar, falei outra coisa e esqueci. Deus se arrependeu. Obrigado, Diaconeio. Pensando na divindade de Deus, tem como Deus se arrepender? Por que não? Só se arrepende quem erra. É impossível Deus, na sua essência, se arrepender. Pastor, mas por que o texto então traz que Deus se arrependeu? É uma linguagem humana para compreendermos que Deus fez tudo perfeito, mas o homem, e aí entra no problema aqui de Adão, de explicar como é que esse homem se corrompe e gera essa corrupção a toda a natureza humana. Então, o dilúvio vem como um juízo de Deus sobre o povo. Pastor, alguma outra tradução em português tira o se arrepende por uma outra palavra? O problema é, esse hebraico, quando foi escrito, é uma língua morta. O que é uma língua morta? Esse hebraico, na época, não tinham vogais, só consoantes. Então, é conhecido como tetragrama. Então, depois disso, aí se coloca as vogais, se colocam as vogais. O hebraico hoje tem vogais, mas o antigo não tinha. E aí é uma língua morta. Alguns termos dessa língua morta se perdem com a língua. Então, provavelmente, o português, tá? Porque nós sofremos, a língua portuguesa sofre a influência do latim. Aí vem o português de Portugal, que é implantado no Brasil, e hoje nós temos o português brasileiro. Alguns termos do português que veio de Portugal para o Brasil, ele já se perdeu. Ninguém usa. Aí pega um termo simples. Alguém chama algum rapaz hoje aqui de mancebo? A reação é essa. Por quê? Porque mancebo hoje, no português brasileiro, se tornou pejorativo, né? Entenderam? Então, alguns termos vão se perdendo no tempo. E a língua morre, entenda uma coisa. A língua morre. Como uma língua morre? Termos que eram usados e deixam de ser usados. Então tem um grande problema nesse termo, arrepender-se, que no português nós não temos nenhum termo para expressar essa indignação de Deus com a natureza humana que se encaixe como se encaixou o se arrepender. Mas aí tem um problema em relação à natureza divina. Por isso que aí quando se estuda teologia, alguns termos humanos que se usa para Deus. Por exemplo, Deus se entristece? Antropomorfismo. Deus se entristece é uma linguagem humana para expressar Deus. Nós nos entristecemos. Por que o ser humano se entristece? Porque ele se decepciona. Decepção é uma característica humana, não é divina. Mas para nós entendermos que Deus ficou indignado com a natureza humana, ele se arrependeu, ele se entristece. Mas é antropomorfismo. E como se caracteriza na natureza humana. Né? A gente muda porque a gente se arrepende. Então você está num caminho, me arrependi, eu vou mudar de caminho, me arrependi. Deus não. É impossível Deus mudar o seu posicionamento. Aí muita gente fala assim, mas em Nínive? Né? A palavra não foi para juízo? Jonas não foi lá para juízo? Né?
Mas além do livro de Jonas, tem um outro livro na Bíblia, pouco lido e pouco explorado. Livro de Naum. Abra aí Naum. Pastor, e tem isso na Bíblia? Abra aí, livro de Naum. Hã? Naum. Naum. Livro de Naum. Eu vou pegar o primeiro versículo somente. Sentença contra. Contra quem? Livro de Naum. Versículo 1. Sentença contra Nínive. Isso indica, quando o rei de Nínive se arrepende lá atrás, e Deus fala o quê? Ele proclama um jejum. Ele se arrependeu e até os animais jejuaram. O que Deus diz lá? Esta geração. Passou aquela geração. Olha o juízo. Estão vendo? Então Deus não tirou o juízo de Nínive. Mas aquela geração se arrependeu. Então aquela geração Deus perdoou. Mas olha aqui o cumprimento. Então aquilo que foi falado lá a Jonas não se cumpriu no tempo de Jonas. Passou uma geração. Naum. O livro de Naum todinho só fala da condenação de Nínive. Não fala de mais nada. Não fala de povo de Israel, não fala de povo de Judá, só da condenação de Nínive. Por quê? A Bíblia diz que Deus vela por sua palavra. E aí ele não volta atrás na sua palavra. Então, se é juízo, é juízo. Ok? Terceira dispensação. Governo humano. Lá em cima, Eilton, por favor. Torre de Babel. Esta passagem sempre me intriga. Olha só, eu disse que as dispensações vão se intercalando, né? A corrupção humana começa com quem? Com quem? Não. Começa com quem? A corrupção humana. Começa com quem? Período de. Aí aqui, potencializa. Aí aqui, o homem fica. Opa! Falamos a mesma língua. Então vamos fazer, sabe o quê? Vamos fazer uma torre? Qual era a intenção da torre? Ser igual a quem? Quem é que quis ser igual a Deus? O pecado da Torre de Babel foi igualzinho, o mesmo intento maligno que teve em Satanás, tiveram aquelas pessoas no tempo da Torre de Babel. O mesmo. Estão vendo? Por isso que a Bíblia diz que o mundo já. Aí quiseram ser igual a Deus. Aí o que acontece? Responsabilidade. Ajuda o teu pastor Hilton. Ô Ivanildo, veja aí no celular. O que diz aqui, meu irmão? A responsabilidade é pessoas. Meu Deus. Repita aí, evangelista, por favor. Pronto. Então, a intenção deles era ser igual a Deus, ter o domínio terreno. Agora, vamos linkar isso. Quando Satanás é expulso do céu, ele é lançado aonde? Quando ele é lançado na terra, Adão peca. Passa a gerência da terra para quem?
quando Adão passa a gerência da terra para o diabo, quem é que gera esse desejo no coração das pessoas? Aí vem o fracasso. Desobedeceram. Qual o juízo? Confusão das línguas. Deus fez uma coisa assim espetacular, né? Vamos fazer o seguinte: vamos confundir a língua. Ninguém vai entender o que ninguém está falando. Acabou o projeto. Ivanildo já fez. Ivanildo, como eu, estudou em seminário batista. Todo pastor batista, quando não quer fazer alguma coisa, sabe o que ele faz? Elege uma comissão. Que isso, pastor Cláudio? Coloca ali 10 não, 11 pessoas numa comissão, que tem que ser número ímpar. Pronto, meus irmãos. Ele não vai ter mais dor de cabeça com aquilo. É difícil 11 pessoas pensarem da mesma forma. Pronto. Estabelece uma comissão. Eita, pastor. E pastor faz assim? Assim. Principalmente em igreja grande. Quando os irmãos vêm com as coisas mirabolantes assim, aí pastor, no dia da assembleia, os irmãos, vamos levantar uma comissão aqui. Pulando, Beltrano, ele coloca assim, só os... Não tem aqueles, né? Carne de pescoço. Coloca tudo na mesma comissão. Ele sabe que pronto, aquilo ali vai passar 1, 2, 3, 4, 5 assembleias, não vai ter, a comissão não vai dar o parecer. Aí a própria igreja desiste da ideia. Acabou-se. Qual o princípio? Esse que Deus utilizou na Torre de Babel. Confunde as línguas, tira o entendimento, gera confusão entre eles. Aí a coisa não anda mais. Pronto, acabou a Torre de Babel. Pensando humanamente falando, o projeto era extremamente desafiador. Para visionário, puxa vida, espetacular. Mas qual era a intenção deles? Serem iguais a Deus. O propósito estava errado. Aí Deus tinha que quebrar lá na base. Quebrou onde? Na base. Confundiu as línguas. Pastor, então quer dizer que antes da Torre de Babel, todo mundo falava a mesma língua? Era um só idioma. Aí na Torre de Babel, Deus confunde. Pronto. Acabou. Então, eu participei de uma feira, quando trabalhava na Sociedade Bíblica, de uma feira de livreiros, uma feira das Sociedades Bíblicas Mundiais. Aí você coloca aquele fonezinho, né? A pessoa falando, tradução na hora. Mas no elevador, meus irmãos, chega a dar uma agonia no ouvido. Porque todo mundo no mesmo hotel, então na hora de subir, aí 2 ou 3 no mesmo idioma e conversando no elevador, só que um falava português, outro francês, outro inglês, outro africano, e aí na África se fala uma série de idiomas. É um dos continentes que mais falam idiomas diferentes. É onde? Na África. Tirar uma salada e aquilo ia dando agonia, porque você começa. E assim, já perceberam? Se tem pessoas falando, qual é a tendência? E aumentando o tom, né? Por quê? Quer que o outro seja ouvido. Aí o outro quer que o outro seja ouvido também. E o outro também. Vai aumentando, aumentando. Dali a pouco estava uma confusão. Para minha tristeza, eu estava no hotel e o andar que eu estava era o 15º, um dos últimos. Aí quando eu olhava, via aquele povo tudo diferente, eu falei, não vou nessa não, deixa subir esse povo. Hã? Não, foi não, porque como a sociedade tem um centro de eventos, então todo mundo foi para o centro de eventos. Mas a gente ficava no hotel no Ibis, que aí dava quarto para todo mundo, e ele é gigantesco, né? Mas aí a confusão era uma coisa horrível, meus irmãos. Aí você entende um pouquinho do que a Bíblia diz. E todos trabalhavam o quê? Nas sociedades bíblicas. Então o objetivo era o mesmo, produção de Bíblia.
Só que a língua era diferente. Isso incomoda? Claro que incomoda. Então Deus fez o quê? Exatamente desarticulou. Então, nós aprendemos sobre estratégia, né? O que Deus fez? Desarticulou a estratégia. Pronto. Gerou a confusão de línguas e aí, juízo. Confusão das línguas e automaticamente o projeto, que era extremamente grandioso, ele para ali. Ele não prossegue. 2 lições para nós como Igreja do Senhor. Uma, quando você pega o Novo Testamento trabalha muito no fator da unidade do corpo. Então, Deus, na pessoa de Cristo, quando vem a história da igreja, ele chama a igreja para viver em unidade. Então, você pega o livro de Atos, e aí não é só Atos. Você pega todo o Novo Testamento ali, de Atos até o capítulo 7 e 8 de Apocalipse, Deus trabalhando na unidade. Unidade com Cristo e unidade com os irmãos. Então, Jesus fala assim, eis que dou um novo mandamento para vocês. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu irmão como a ti mesmo. Então, o Senhor sempre trabalhou dentro da unidade. Por quê? Porque para o reino de Deus crescer na terra, é necessário uma visão. E a visão do quê? De reino. Qual é a nossa dificuldade, humanamente falando? Porque como nós temos opiniões diferentes, muitas vezes as nossas opiniões estão atrapalhando o avançar do reino. Então, qual é um dos desafios grandes da igreja hoje? Buscar a unidade. É fácil? Não. Mas é possível? Em Cristo é. Agora, para que a igreja viva a unidade, é necessário o quê, pastor Clóvis? A Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando a gente pega esse versículo, a gente já pensa no diabo. Porque aí depois vem, vírgula, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Opa, eu tenho que sujeitar para vencer o diabo. Ok, mas vamos largar o nosso pensamento? Quando eu me sujeito a Deus, o que é sujeição? O que é sujeição? É o quê? Um pouco mais profundo do que obedecer. Abrir mão da minha vontade em detrimento à outra. Opa! Aí Romanos 12 diz que a vontade de Deus é... Agora, vamos lá em Romanos 12 e aí a gente vai parar por aqui hoje. A gente lembra de imediato, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como é que começa o versículo 1 de Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões ou misericórdia de Deus, que... Opa! Tempo presente, modo em ordem. Quem tem que se apresentar a Deus? Quando eu me apresento a Deus, eu estou abrindo mão da minha? Por amor a quem? Sujeitáveis, pois, a Deus. Estão vendo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Uma paradinha aqui. O culto racional, meus irmãos, eu estarei ligado no Senhor, mas também ligado com o que está acontecendo. Estou tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que eu não presto atenção mais em nada. A ação de Deus não é loucura, não. Enchimento de poder de Deus não é loucura, não. Uma vez que eu tenho uma pessoa falando, eu estou tão cheio que eu perdi até o juízo. Está cheio de outra coisa, do Espírito de Deus não é não. Porque o Espírito de Deus não tira juízo de ninguém, meus irmãos. De ninguém. Por isso que a Bíblia diz. Aí você vai entendendo, meus irmãos, quando a Bíblia diz, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que isso significa? Que se tem, estou cheio, 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 mas chegou uma hora de um simples...
O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está de consciência. Mas, pastor, quando eu estou cheio, não consigo me controlar. Tem alguma coisa errada com você. Porque o enchimento espiritual, meus irmãos, não gera loucura, não. Eu, nesse dia, não participei, mas a gente ia numas vigílias lá em Brasília. E aí foram. Eu não fui por causa do nome da igreja. Edita essa partezinha aí, para dar um mute aí, ó. Pra, né? Que aí eu vou. Aí, para você ficar cheio do Espírito Santo, nesse lugar você tem que passar pelo. Aí tinha a vigília. Eu não fui nesse dia. Aí os irmãos que geralmente iam comigo na vigília foram nesse dia. Aí aconteceram duas coisas que chamaram muita atenção. A primeira, o corredor polonês. Meus irmãos, isso não pode ser uma ação divina. Nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. A outra, só um minutinho, irmã Serrati. A outra disse que um rapazinho muito, né? Disse que tava cheio, aí pegou, deu um pinote e ficava dando volta na igreja assim, tá, correndo, dando volta, e eu tô cheio. Eu falei, rapaz, que doideira é essa? Meus irmãos, isso não é enchimento espiritual, não. Isso é meninice. Então são algumas coisas que visitação de Deus não gera loucura, não. Gera enchimento, gera intimidade, gera profundidade. Nós sentimos a presença do Senhor, o Senhor nos enche. Mas, meus irmãos, o Senhor nunca vai nos tirar o equilíbrio. Sabe por quê? Quem possui o ser humano é Satanás. É possessão demoníaca. Na possessão demoníaca, o que o diabo faz? Tira o entendimento, a razão do ser humano. Então, o possesso não sabe o que está fazendo. O enchimento do Espírito Santo, não. Deixa o crente consciente do que está fazendo. Monserrate? Tá aí. Tá aí. Então, e vocês sabem o que me assusta como pastor? Aí agora eu vou falar como pastor. O que me assusta é que tem essa igreja que eu citei, meus irmãos, década de 80. Já tinha nela aí para mais de 2.000 pessoas que congregavam lá. Aí você chega e começa, tava no seminário, estava estudando, então você começa a analisar a Bíblia, começa a estudar e fala assim, Jesus, o que esse povo ensina? E aí você chega à conclusão, e aí eu falo com tristeza, porque também é pastor a pessoa que estava à frente. Ensina tudo, menos Bíblia.
Porque quando você vai linkando, sujeitável depois a Deus, opa, culto racional, ok. E não vos conformeis com este século. Quem não pode se conformar é eu. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Ou seja, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. À medida que eu cresço na presença do Senhor, e entenda, meus irmãos, quando a Bíblia diz que é para eu crescer na graça e no conhecimento do Senhor, eu tenho que crescer diante de Deus em oração. Mas eu também tenho que crescer diante de Deus na palavra. Se eu crescer só na palavra e não crescer em oração, vai estar tudo aqui e nada aqui. Exatamente. Agora, se eu cresço só na oração e não cresço na palavra, eu vou se tornar a pessoa mais espirituosa da face da terra. Aí não tem crente que vê demônio em tudo. Eu conheci um que andava no meio da rua, parecia que estava no céu. Quando tropeçava, o diabo está se levantando. Eu falei, meu irmão, não é o diabo não. Você não está olhando o que você está fazendo. Olhe para o chão, que aí o diabo vai deixar de se levantar. Então, cresça na graça, mas também cresça no conhecimento. Ore, mas busque a palavra. E aí eu vou ensinar o que o meu pastor me ensinou em 87. Se você tem 1 hora para fazer o seu devocional, faça 30 minutos de oração e 30 minutos de Bíblia. Se tem 2 horas, faça 1 hora de oração e faça 1 hora de Bíblia. Antes crescei na graça e crescei no conhecimento. Já pensou se a criança... Quem assistiu aquele desenho, o Pink e o Cérebro? Quem era o Pink? Grandão, a cabeça desse tamanho aqui e abobalhado. Não era? Porque o Pink era o abobalhado. E o Cérebro? Pequenininho, ratinho, todo... Mas o que pensava? Deus não quer que sejamos nem Pink e nem Cérebro. Deus quer que nós cresçamos por igual, meus irmãos. Qualquer crescimento, e aí cientificamente falando, natural do corpo, se não for em harmonia, é uma anomalia. Espiritualmente falando, é da mesma forma. Nós temos que crescer por igual. Antes crescer na graça e crescer no conhecimento. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Hilton, faça uma marcação aí, na parte aí a promessa. Pronto, a promessa. Semana que vem continuaremos. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar. Encerrando o culto dessa noite. Em nome de Jesus. O evangelista Ivanildo vai estar orando e logo após eu estarei impetrando a bênção apostólica. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse momento especial, Pai, que o Senhor nos proporcionou. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha despertar o teu povo, Pai, para este momento especial, onde possa crescer na palavra. Sim, Senhor. Desperta a tua igreja, aviva a tua igreja, Deus, para este momento, ó Senhor, pois estamos vivendo em tempos difíceis, Pai, onde a tua palavra precisa estar bem plantada em nossa mente, em nosso corpo, em nossa alma, porque é ela, Deus, quem vai nos santificar, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, nesta hora nós te pedimos que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, Pai, para a tua glória, dar-nos uma noite abençoada, um sono reparador, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos todos na paz, na bênção e na graça do Senhor.